E a paz do Senhor Jesus. Ó, os irmãos, agora foi bom. Eu queria aproveitar esse último momento, louvar a Deus pela vida dos irmãos, louvar a Deus por essa oportunidade de partilhar a palavra de Deus com os irmãos, louvando a Deus pelos 104 anos da igreja, agradecer ao pastor Petrônio pela amizade, companheirismo, pelo convite, pedir perdão publicamente por ter feito bullying com ele por causa dos cabelos brancos, né? Confessei, pedi perdão, agora você tem que me perdoar. Se guardar, você que vai ficar com pecado. E tem sido um tempo maravilhoso aqui com os irmãos, realmente abençoador, poder conhecer novos irmãos e uma experiência maravilhosa do reino de Deus é que a gente está sempre em casa. Onde quer que a gente esteja, quando a gente está com o povo de Deus, a gente está em casa, estamos em família. Lá na igreja eu ouvi vocês, eu fiz assim, está quase igual a Gerizim, falando com os visitantes, né? Como é que a igreja fala com os visitantes aqui? Pronto, Gerizim faz essa parte. Só que aí a gente fez um acréscimozinho, né? Para demonstrar o nosso afeto. Então lá seja bem-vindo em nome de Jesus, volte sempre, traga mais gente e fique com a gente, ó. Entendeu? Então o convite já fica feito a você que está visitando essa igreja. Traz mais gente e fica com a gente. E de vez em quando o Senhor tem tocado corações e as pessoas têm ouvido isso e elas têm sido integradas à nossa família de fé lá, da qual os irmãos também fazem parte, porque nós somos irmãos. Eu tenho um amigo que o pessoal diz que ele é parecido comigo. Eu pareço com todo mundo. Todo lugar que eu chego, alguém diz bem assim, nossa, você é parente de fulano de tal. É porque meu rosto parece com o de todo mundo, então não parece com ninguém ao mesmo tempo. E aí a gente estava num lugar e perguntaram, vocês são irmãos? Aí ele fez, somos. Aí a pessoa fez, não, mas eu estou perguntando se vocês são irmãos de sangue. Ele fez, de sangue. Aí eu completei, o sangue do Cordeiro que tira o pecado deste mundo. Nós somos irmãos, porque Jesus Cristo nos salvou. E nós fomos acrescentados à família de Deus. E a gente sente isso em qualquer lugar onde a gente esteja. Desde os primeiros momentos, desde a hora que o Márcio pegou a gente lá. Márcio está ali, ó. Eu estou sempre de olho, eu sei que o cantinho dele é ali, o cantinho do irmão Roberto eu já decorei que é aqui, está sempre desse lado aqui. Então, desde aquele momento, o irmão Roberto, o irmão Miqueias, as irmãs que estavam, a irmã Elane, cadê? Teve muita gente aqui abraçando, acolhendo a gente. Eu quero expressar a nossa alegria, a nossa gratidão. Que tempo bom! E que Deus possa conceder, né, outras oportunidades de nós nos encontrarmos, se não aqui, do outro lado, que o Senhor conceda essa oportunidade e eu espero ansiosamente pelo outro lado também, meu irmão. Eu não sei se você tem essa expectativa, mas eu espero ansiosamente pelo dia em que estarei diante do meu Senhor. A palavra dele diz que naquele dia a família vai estar reunida e a família é muito grande. São pessoas de toda raça, tribo, língua, povos, nações estarão diante do Cordeiro louvando Ele, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. E eu te convido já desde agora a você fazer parte dessa família também, a estar conosco hoje e daqui por diante até o dia em que o Senhor nos buscar, nos resgatar ou retornar para buscar a sua amada igreja com aqueles que aqui estiverem. Eu quero te convidar a ficar de pé. Já pedi desculpa, então a gente já pode prosseguir. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao 17, mas nós vamos nos concentrar entre os versos 3 e 7. Mas a gente, por conta de alcançar todo o contexto do texto, a gente vai lê-lo de 1 a 17. Então acompanha comigo essa leitura e eu queria fazer um exercício com os irmãos, só para eu matar a saudade de lá da igreja. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos leiam os pares, eu estou vendo que está sendo projetado. Então eu leio os ímpares na minha versão, os irmãos leem os pares e a gente vai ler de 1 a 17. Diz assim a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse:
Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Perdão, já pulei até para o 2. 3. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer outra vez? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina do Teu santo amor, a ponto de enviar o Teu Filho Jesus Cristo, e Ele morreu na cruz, para que nós tivéssemos vida eterna. Nós queremos pedir, ó Pai, fala aos nossos corações mais uma vez nessa noite, por meio da Tua santa palavra, através do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão e minha irmã. Eu queria nessa noite, eu sei que o sermão é evangelístico, mas eu preciso tratar de um tema que é doutrinário. Uma doutrina das mais importantes para a minha vida, para a sua vida, a doutrina que é o início da caminhada cristã, que é a doutrina do novo nascimento. Jesus nos apresenta essa doutrina do novo nascimento em João, no capítulo 3, quando ele está discutindo e conversando com Nicodemos. A doutrina do novo nascimento, diferente de outras doutrinas, ela não é uma doutrina que é disputada entre as igrejas. Eu não conheço igrejas que rejeitam a ideia do novo nascimento. Ela não é uma doutrina que é difícil de ser compreendida. De maneira geral, as pessoas entendem, olha, eu preciso de uma nova vida em Cristo Jesus. Então ela é uma doutrina comum aos crentes, ela é uma doutrina pregada entre os crentes, e ela sempre foi uma doutrina muito pregada entre os crentes. Algum tempo atrás eu estava lendo um dos sermões de George Whitefield. Whitefield foi um dos grandes avivalistas do chamado primeiro avivamento que aconteceu nos Estados Unidos. E naquele sermão Whitefield tratava do tema do novo nascimento, da regeneração, e ele apresentava e expressava a preocupação dele. Whitefield foi um dos maiores pregadores que os tempos modernos viram. O pregador que pregou no sepulcro, no sepultamento de Whitefield, foi o John Wesley. Eles eram amigos, tinham posições teológicas distintas. Em algum momento essas discussões teológicas até separaram eles, mas depois eles se reuniram novamente, e o Whitefield fez um pedido a Wesley, e Wesley fez um pedido a Whitefield. Quem morresse primeiro, o outro pregava no enterro. Não vou te fazer esse pedido, tá?
Mas se você quiser ir pregar no meu enterro, caso eu vá primeiro, você será muito bem-vindo. Tem testemunha aqui, Juana vai estar lá e vai te receber muito bem. Mas eles fizeram esse acerto, esse acordo. E o Whitefield, ele morre primeiro, e muito primeiro. Wesley, ele vai viver muito mais tempo do que o Whitefield, apesar de eles serem da mesma faixa etária, cresceram e viveram na mesma época, estudaram na mesma faculdade, os dois faziam parte de um grupo que era conhecido como o Clube Santo, talvez você já tenha ouvido falar, já tenha lido sobre isso. Eles se reuniam quando estudantes para orar e para pedir a Deus que Deus transformasse a Inglaterra, na época deles, lá na universidade, e as pessoas zombavam deles. Hoje a gente olha e diz assim, olha, o Clube Santo, e a gente acha o máximo esse título, mas essa era uma maneira que as pessoas, os amigos de faculdade, zombavam deles. Lá vai lá, ó, é o Clube Santo, são os caras que ficam ali orando enquanto a gente está aqui na faculdade. E Deus levantou esses dois homens poderosos para pregarem o evangelho. No enterro de Whitefield, Wesley vai dizer a seguinte frase, ele vai dizer: desde os tempos dos apóstolos até o presente momento, nunca houve um homem tão poderosamente usada por Deus como os apóstolos e o Whitefield, e eu não sei se haverá até a volta de Cristo. Então você sente o peso, e quem está falando isso é John Wesley, um dos pregadores mais famosos da história do cristianismo. Você sente o peso da representação de Whitefield. E o Whitefield, ele pregou muito, em muitos lugares, e diversas maneiras, e ele pregava muito sobre o tema do novo nascimento. Um dia perguntaram ao Whitefield, um pregador perguntou a ele por que ele pregava tanto sobre a doutrina do novo nascimento, sobre a necessidade que nós temos de nascer de novo. Whitefield pregou só em João 3,3, 300 sermões diferentes. Pensa, meu irmão, preparar 300 mensagens diferentes somente sobre o versículo 3 do capítulo 3 de João. Vamos ler? Olha como é grande esse versículo. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 300 sermões só sobre isso. E quando o pregador perguntou a ele por que ele pregava tanto sobre isso, ele olhou e disse: porque você precisa nascer de novo. E claro, ele ganhou uma inimizade. Mas ele pregou muito sobre esse tema, porque ele tinha a ideia e a compreensão de que muitas pessoas estavam perdidas dentro da igreja. Elas ouviam falar de Jesus, elas até decoravam a história de Jesus, mas elas não tinham tido uma experiência transformadora com Jesus. Eu e você precisamos mais do que ser ouvintes da palavra de Deus, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, encontrar com a palavra de Deus e viver a realidade da palavra de Deus. Nós precisamos não apenas falar sobre Deus, mas conhecê-lo e conhecê-lo pessoalmente, e é disso que Jesus está tratando com Nicodemos, sobre essa experiência que nos transforma. O nosso pastor Petrone estava lendo aqui Romanos, e o texto diz: nós morremos, agora nós estamos vivendo uma vida diferente. Meu irmão e minha irmã, quando a gente olha para boa parte das pessoas que se dizem evangélicas no Brasil, às vezes nós ficamos preocupados, porque não parece tão claramente haver uma diferença entre aqueles que muitas vezes se dizem crentes e aqueles que não se dizem crentes, e às vezes para vergonha nossa e para vergonha do evangelho. Eu li algum tempo atrás alguém dizendo que no início do cristianismo os crentes sofriam por causa do evangelho, mas que atualmente o evangelho sofre por causa dos crentes. E talvez seja o tempo de nós resgatarmos essa ênfase que o Whitefield e Wesley davam no novo nascimento. É necessário nascer de novo. Nós precisamos dessa experiência de conversão, de transformação, de novo nascimento, de uma nova natureza. Jesus está diante de Nicodemos, e Jesus apresenta para Nicodemos essa necessidade. Porque nós podemos falar sobre o reino de Deus, mas nós só vamos compreender verdadeiramente o reino de Deus se nós tivermos essa experiência com Jesus. Às vezes nós falamos tantas coisas sobre o céu, mas a ausência dessa experiência de salvação, essa experiência de ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, essa experiência de ser transformado pelo Senhor, a ausência dessa experiência com Jesus, meu irmão, minha irmã, muitas vezes fazem com que nós falemos de muitas coisas que nós não entendemos e que nós não conhecemos.
Jesus não estava diante de qualquer pessoa. Jesus estava diante de um homem estudado. Jesus estava diante de um dos principais dos judeus, de um homem que conhecia a palavra. O próprio Jesus vai fazer a menção a ele como um mestre em Israel. Os mestres eram os doutores da lei, eram aqueles que conheciam a palavra de ponta a ponta. Ele tinha lido toda a Escritura, mas ele ainda não tinha sido absolvido pelo poder de Deus e transformado pelo poder de Deus. Ele era um mestre, ele era alguém que ensinava, mas ele ainda não conseguia enxergar o que ele estava ensinando. Era como o cego guiando um outro cego. Alguém que nunca viu, explicando o que é aquilo que ele nunca viu. Muitas vezes nós temos pessoas vivendo esse tipo de experiência. Às vezes a gente pensa assim, não, mas é porque cresceu na igreja, andou na igreja, já é crente, porque se cresceu na igreja já é crente. Não, meu irmão, você precisa de uma experiência com Jesus, e essa tem que ser uma experiência sua com Jesus. Você precisa ouvir a voz de Jesus e do Espírito Santo te chamando a uma nova vida com Ele. Há alguns anos atrás eu li a história do Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon é conhecido como o príncipe dos púlpitos, o maior pregador que a Inglaterra viu dentro de uma igreja. A igreja que ele pastoreou se tornou a maior igreja do mundo na época em que ele era pastor. Eu brinco quando eu estou falando sobre Spurgeon lá no seminário como professor. Aos 17 anos ele já era pastor, aos 17 anos eu era um completo idiota. Aos 19 anos ele já era pastor de uma grande igreja. Aos 19 anos eu estava no seminário perdidinho, sem saber para onde ia. Mas ainda há esperança, né? Eu ainda não morri, então quanto à vida ainda há esperança. Esse jovem começou a cedo sua caminhada, mas há uma parte da história de Spurgeon muito interessante que acontece quando ele tem 15 anos de idade. Spurgeon era neto de pastores, filho de pastor, e Spurgeon, ele não era salvo. Ele tinha lido todas as palavras e todos os escritos dos puritanos, e ele conta isso, e ele conta que ele conhecia de ponta a ponta os escritos dos puritanos. Está uma moda agora o pessoal reler os puritanos, é uma boa literatura, mas isso não salva ninguém. E ele conhecia tudo isso, e um dia ele estava indo para a igreja, e naquele dia veio uma grande nevasca. Aquela grande nevasca fez com que ele precisasse procurar um lugar, um canto para ficar. E onde é que ele foi entrar? Numa igreja primitiva, uma igreja metodista, né? Uma igreja fundada lá por Wesley Whitefield. Uma igreja metodista que era chamada de primitiva. E quando ele entra nessa igreja, a igreja estava vazia. E ele entra naquela igreja e o pastor que ia não conseguiu ir, porque a neve não deixou o pastor chegar na igreja. Ele não ia conseguir ir para o culto, então ele estava ali, os irmãos estavam ali, não tinha o que fazer, e nessas horas os diáconos sempre servem e socorrem. Então olharam para um lado, para o outro, tinha um diácono no meio e disseram, mas você vai pregar, porque o pastor não está aqui, não tem ninguém para tocar, não tem ninguém para nada, você vai lá e você prega. E o diácono pregou um sermão baseado em Isaías 42, aquele texto bíblico que diz, olhai para mim e sereis salvos. Só que o próprio Spurgeon disse que o diácono não era dos melhores pregadores, ele não tinha o melhor argumento, a maior eloquência, mas ele começou a dizer, olha, o Senhor Deus não está dizendo que para ser salvo nós precisamos de uma faculdade, nós precisamos ser inteligentes, nós precisamos conhecer muitas coisas. Ele está dizendo que nós precisamos olhar para Ele. Você tem que olhar para o Senhor para que você experimente a salvação. Você tem que colocar os seus olhos no Senhor. E Spurgeon vinha vivendo uma crise no seu interior, porque ele sabia que ele não era salvo, ele sabia que a vida dele na igreja era um faz de conta, ele sabia que aquilo ali era apenas um hábito, era apenas uma coisa que ele aprendeu a fazer, não era uma coisa verdadeira. E ele estava ouvindo aquela palavra do diácono que dizia, olha, não adianta você ir para a igreja, conhecer a Bíblia inteira, ser uma pessoa extremamente inteligente, se você não olhar para Jesus, você será um dos mais infelizes, porque você vai se perder se você não olhar para Jesus. E ele disse que aquele homem gritava, e às vezes algumas coisas que aquele homem gritava, ele não entendia, mas teve uma hora que o homem parou, olhou para ele, apontou o dedo e disse, jovem, você não quer olhar para Jesus? Não tinha mais nenhum visitante, né? Não tinha mais ninguém para fazer o apelo. Você não quer olhar para Jesus? Olhe para Jesus, jovem. E ele disse que, a princípio, quando o diácono apontou, ele ficou com muita raiva. Depois, com vergonha.
E depois ele foi para casa, com essa palavra na mente dele. E ali ele teve um encontro com Jesus Cristo. E ali ele pôde olhar para Jesus Cristo. E Spurgeon foi salvo por Jesus Cristo. Aos 17 anos ele já estava pastoreando. Aos 19 anos ele já estava pastoreando a igreja do Novo Parque, que foi se tornar pouco tempo depois a igreja, o Tabernáculo Batista, a maior igreja de Londres e a maior igreja do mundo naquela época. Spurgeon olhou para Jesus e ele nasceu de novo. Jesus está nos ensinando exatamente isso. Nós precisamos olhar para ele, olhar para o sacrifício dele, depositar a nossa fé nele, nascer de novo. E nós só vamos conseguir enxergar o reino de Deus quando nós tivermos essa experiência, meu irmão. Nós podemos falar muita coisa sobre o reino de Deus, nós podemos falar muito sobre o reino de Deus, mas se nós não nascermos de novo, os nossos olhos estarão fechados para as verdades espirituais. Às vezes a gente conversa com pessoas tão inteligentes, tão cultas, e a gente expressa verdades que são tão simples, e elas simplesmente não conseguem absorver. Por quê? Porque os olhos delas estão fechados, e a palavra de Deus ensina isso. E talvez os seus olhos tenham estado fechados para algumas verdades importantes. A palavra de Deus ensina que o príncipe desse mundo cegou o entendimento das pessoas para que elas não cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvas. Ao mesmo tempo em que a palavra de Deus te apresenta a verdade para que você escape da condenação eterna e do inferno, o diabo tenta cegar a sua mente para que você não compreenda as verdades de Deus. Por isso eu e você precisamos olhar para Jesus Cristo, para que nós possamos enxergar a verdade de Deus e o reino de Deus, para que nós possamos enxergar as coisas espirituais. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer: o homem natural, a pessoa normalmente, a pessoa que nasceu apenas fisicamente, ela não consegue enxergar as coisas espirituais, porque ela é uma pessoa natural, e as coisas espirituais elas se discernem de maneira espiritual. É somente quando você coloca a sua vida nas mãos de Jesus e você entrega a sua vida a Jesus, que você pode começar a enxergar as coisas espirituais e verificar e perceber a realidade espiritual. Às vezes os nossos olhos estão cegos, fechados, nós não enxergamos. Isso estava acontecendo com Nicodemos. Jesus vai dizer: olha, quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos vai responder: como é que uma pessoa velha pode nascer de novo? Como é que alguém velho pode voltar à barriga da sua mãe e nascer de novo? Porque os olhos espirituais de Nicodemos ainda estavam fechados. Nicodemos ainda pensava apenas fisicamente, carnalmente. O povo de Israel, o povo judeu, diante de Jesus, eles viram Jesus, eles estavam diante do Rei da Glória, eles estavam diante de Deus encarnado, e eles não conseguiram ver isso porque eles esperavam um rei humano que morreria em pouco tempo. Eles estavam diante daquele que governa o universo, mas os olhos espirituais deles estavam fechados. Quem não nasce de novo não consegue enxergar as coisas espirituais. E Jesus está dizendo isso a um homem religioso, a um homem experimentado na religião, a um homem que era praticante assíduo da religião, a um homem que era um bom homem na sua sociedade, a um homem que era uma pessoa respeitável. Jesus estava dizendo: não adianta tudo que você é e tudo que você tem, se você ainda não abriu seus olhos espirituais, se eu ainda não entrei na sua vida, se eu ainda não transformei a sua realidade, se você ainda está caminhando para a perdição eterna. Quando Nicodemos começa a questionar Jesus, Jesus prossegue com a sua palavra, e ele vai dizer de novo a mesma coisa. Ele vai dizer: é necessário nascer de novo. Quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aqui há uma progressão no que Jesus está ensinando, porque Deus trabalha com a gente de maneira didática, muito didática, e é importante a gente aprender essa didática de Deus. Deus vai nos falando as coisas de maneira
progressiva. Ele não fala tudo de uma vez, ele vai falando aos poucos. Talvez você tenha ouvido a mensagem uma vez em um dia e você começa a pensar sobre uma coisa. Outro dia você ouve outra parte da mensagem, você começa a aprender. Daqui a pouco você tem uma experiência, isso vai entrando na sua vida e pouco a pouco Deus vai falando com você por meio das circunstâncias, por meio das pessoas, por meio da palavra dele. Assim o Senhor Jesus está fazendo. De maneira didática, ele está ensinando a Nicodemos como ele deve entender a importância do novo nascimento. E o novo nascimento é extremamente importante. Antes de que Jesus aplique isso sobre Nicodemos, Jesus faz com que ele compreenda a importância daquilo, e Jesus usa uma didática para que Nicodemos chegue a essa compreensão. Eu vou contar uma experiência de uma didática que eu uso lá em casa com as crianças. Geralmente eu falo, não faz. Em alguns momentos eu deixo fazer para aprender. Eu faço isso também lá na igreja às vezes. Eu converso com o pessoal e digo, se fizer isso vai dar errado. Aí o pessoal começa a insistir, fico quieto, eu tenho só um acordo, eu vou jogar na cara que deu errado. O meu acordo é só isso, você quer fazer, eu estou dizendo que vai dar errado, mas você quer fazer? Tudo bem, no dia que der errado, eu vou chegar e vou dizer, tá vendo que eu disse que ia dar errado? Mas a gente vai consertar. E eu faço isso. Lá na diretoria tem uma irmã, ela disse bem assim, eu já disse, quando o pastor vem com esse negócio aí, não faz, que dá realmente errado. E ele joga na cara da gente com alegria. E aí, da última vez eles fizeram um negócio lá, aí ela veio, pastor, o pessoal está fazendo tal coisa, falou com o senhor. Eu fiz, minha irmã, não falou comigo, e eu acho que não deveria fazer, mas deixa dar errado que a gente vai ter uma conversa. Ela começou a dar risada, não é que deu errado. Então, é uma didática. Lá em casa, com Manuela, eu usei um processo semelhante. Manuela, quando era criancinha, tinha lá seus 3 anos mais ou menos, ela desenvolveu uma necessidade de tocar nas tomadas. E ainda não estava naquele padrão novo, as tomadas, e ela desenvolveu essa necessidade. Então toda hora ela ia, eu dizia, filha, não vai que você vai tomar choque. Filha, não vai que você vai tomar choque. Filha, não vai. Um dia eu estou em casa de folga, tá o Ana na cozinha e Manuela tá indo. Eu já tinha falado umas 2 ou 3 vezes. Minha mãe só falava 2 comigo, eu sou mais generoso. Já tinha falado umas 3 vezes. E aí eu vi que ela estava indo para a tomada. Eu fiz bem assim, eu vou deixar ela descobrir a verdade. Daqui a pouco Manuela fez pruque. Aí a mãe veio de lá, meu Deus, o que foi que aconteceu? Eu fiz, ela meteu o dedo na tomada. E você deixou? Eu fiz, estou ensinando ela a não tocar na tomada. Meus irmãos acreditam que até hoje ela nunca mais tocou na tomada? Às vezes a gente precisa de experiências na nossa vida que nos conduzam a aprender algumas coisas. Nicodemos está sendo conduzido por Jesus a entender que ele precisa viver uma realidade diferente. E meus irmãos, às vezes Deus faz isso com a gente. A gente quer muito uma coisa e Deus está dizendo, não faz, isso vai te fazer mal. Não faz, isso vai te fazer mal. Mas Ele deixa você experimentar aquilo para que você entenda que sem Ele você não é nada, você não fará nada, você não chegará a lugar nenhum. Eu e você precisamos do Senhor Jesus para tudo na nossa vida. Nós precisamos dele para a nossa família, para o nosso casamento, nós precisamos dele para o nosso dia a dia, nós precisamos dele para o nosso trabalho, e nós, acima de tudo, precisamos dele se nós queremos chegar no céu. Essa é uma verdade que não pode ser esquecida ou negada. O Senhor Jesus está ensinando a um mestre. Não adianta você conhecer tudo sobre religião se você não me conhece. Não adianta você ter todo o conhecimento do mundo se você não me conhece, porque você não consegue enxergar o que você precisa enxergar. Se você não conhece a Jesus, você não enxerga o caminho que leva a Deus. Jesus vai nos ensinar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se você não consegue enxergar o caminho, você não consegue chegar a Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus está dizendo a Nicodemos, Nicodemos, quem não nasce de novo não pode ver o reino dos céus. Mas mais que isso, quem não nasce de novo não pode entrar no reino dos céus. Não adianta apenas eu entender que a mensagem sem nascer de novo é o suficiente. Apenas falar de Jesus não é o bastante. Eu tenho que me alimentar de Jesus, estar unido a Cristo, nascer de novo. Nicodemos, você pode ensinar muitas coisas,
Meu irmão, eu e você podemos ir para a igreja, cumprir todos os ritos da religião, mas se nós não tivermos a experiência de nascer de novo, nós não vamos entrar no reino de Deus. A Bíblia nos conta a história da crucificação de Jesus. Jesus vai narrar essa crucificação. Nós olhamos para Jesus, olhamos para o sacrifício, cremos naquilo que Ele fez e Ele opera através daí o nosso perdão, assim como as pessoas lá no deserto, quando elas eram mordidas por umas serpentes que estavam mordendo, o povo de Israel murmurava, reclamava, o povo de Israel nunca estava feliz, e Deus permitiu que algumas serpentes começassem a mordê-los, e algumas pessoas começaram a morrer envenenadas. E todo o Antigo Testamento, no primeiro dia eu falei sobre isso, ele aponta para Jesus Cristo. O veneno do pecado mata, destrói, corrói. Pode parecer que ele dá algum prazer, mas ele acaba com tudo que está ao redor dele. Algumas pessoas acham que um momento, só uma traiçãozinha não é nada, e daqui a pouco uma família é destruída por causa de um momento de prazer. Algumas pessoas pensam, é só uma mentirinha, não é nada, e vidas são destruídas por uma mentirinha. O pecado sempre mata, meu irmão. O pecado sempre destrói, o pecado sempre corrói. Aquele povo estava pecando, e as serpentes os pegavam, e eles morriam, e Moisés vai clamar a Deus: Senhor, o que é que a gente vai fazer? Porque as serpentes estão pegando as pessoas, elas aparecem e elas atacam as pessoas. E Deus disse: Moisés, você vai pegar uma serpente, igual às serpentes, vai desenhar essa serpente no madeiro, vai botar isso pendurado. Quando alguém for mordido, vai olhar para aquela madeira com aquela serpente, e quando a pessoa olhar, o veneno vai perder o seu efeito. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, o veneno do pecado perde o seu efeito sobre a nossa vida. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, a verdade de Deus aparece para nós. Por isso é importante essa mensagem que Jesus está nos apresentando. Nicodemos, você precisa nascer de novo para que os seus olhos sejam abertos ao reino de Deus. Você precisa nascer de novo para que, com os olhos abertos ao reino de Deus, à realidade espiritual, ao mundo espiritual, você tenha condições de adentrar o reino de Deus e ser salvo da condenação do inferno. O primeiro avivamento, ele balançou e movimentou boa parte da Inglaterra. E naquele primeiro avivamento, que teve como três grandes nomes, os três principais nomes: John Wesley, George Whitefield e Jonathan Edwards. Jonathan Edwards estava nos Estados Unidos, recebia a visita deles, e John Wesley e George Whitefield estavam tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Um dia Wesley começou a pregar um sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Infelizmente, a maioria das pessoas só conhece a vida de Jonathan Edwards por conta desse sermão. Felizmente por um lado, mas infelizmente por outro. Enquanto ele começava a pregar aquela mensagem sobre um Deus que está irado com o pecado, e a Bíblia ensina isso, um Deus que irá castigar o pecado, um Deus que irá enviar para o inferno aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, aqueles que não correrem para a cruz de Cristo, aqueles que não se esconderem atrás de Jesus irão morrer no pecado. E ele pregava para uma igreja inteira estava ouvindo, não tinha visitante, era uma igreja. E em algum momento o Espírito Santo começou a abrir os olhos das pessoas que estavam naquela igreja. E uma pessoa começou a gritar: socorro, socorro, o inferno está aberto. E outra pessoa começou a dizer: não, eu estou vendo, eu estou para morrer, eu vou ser corroído, eu vou ser dominado. E daqui a pouco as pessoas começaram a chorar, e as pessoas gritavam: para de pregar e nos socorre, porque nós estamos indo para o inferno. Ele precisou parar a pregação e pedir a Deus e clamar a Deus que Deus salvasse aquelas pessoas. Se nós não enxergamos a realidade do inferno, meu irmão, talvez nós estejamos bem perto dele, sem que nós sequer saibamos. Nós precisamos ter os olhos abertos, e por isso a palavra de Deus tem que ser pregada, para que os nossos olhos sejam abertos. Às vezes eu estou conversando com jovens e com adolescentes, e eu gosto muito de dizer a eles o seguinte: olha, naquele grande dia, quando você estiver diante do Rei do Universo,
diante daquele que há de julgar vivos e mortos, todas as pessoas, todo o universo. Aquele dia em que o trono estiver estabelecido para o juízo, não importa o que o seu professor universitário te falou, você terá de prestar contas daquilo que você escolheu fazer e aquilo que você escolheu acreditar. Não importa o que os seus amigos fizeram, você terá de prestar contas diante daquele que é o justo juiz de toda a terra. Aquele que sabe todas as coisas, não apenas o que as outras pessoas sabem sobre você, mas aquilo que você esconde de todo mundo. Ele vê, ele conhece, ele sabe. E só tem uma maneira de você escapar da condenação eterna: corra para Jesus Cristo, fuja para Jesus Cristo. Não dá ouvido ao teu professor, porque naquele dia ele não vai poder te ajudar. Não dá ouvidos ao teu amigo, porque naquele dia ele não vai poder te ajudar. Não dá ouvidos àquele guru da internet, porque naquele dia eles não poderão te ajudar. Será você e Deus, e você terá de tomar uma decisão durante o tempo que você está aqui, e essa decisão vai repercutir quando você estiver lá, diante do Senhor, no dia do juízo. Talvez você seja julgado por suas obras. E dependendo do que você tenha decidido, você tenha a chance de escapar de ser julgado pelas suas obras, porque as obras de Jesus já pagaram o preço dos seus pecados. Você não precisa ir para o inferno. Você não deve ir para o inferno. A obra de Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. Olhe para Jesus e veja a realidade do mundo espiritual. Ele é real, ele existe. Por mais que esse mundo tente abafar, há uma vida depois dessa e há uma realidade espiritual. Por mais que as pessoas digam que não há, há uma verdade espiritual. Pessoas que às vezes parecem convictas, não existe nenhum tipo de Deus, mas quando elas estão lá, no aperto, no desespero, elas lembram que existe algo além dessa vida, e essa vida não é tudo. Há um Deus, meu irmão, nossos olhos precisam ser abertos, e eles são abertos quando nós ouvimos a verdade da palavra de Deus. Os evangelhos de Mateus e de Lucas nos contam a crucificação de Jesus, e eles basicamente nos narram o mesmo fato. Capítulo 27 de Mateus, salvo o melhor juízo, ele vai nos narrar como as pessoas zombavam de Jesus. Elas estavam cegas. Jesus estava sendo crucificado para o perdão de pecados, e as pessoas estavam cegas e elas zombavam de Jesus. E elas falavam uma coisa interessante, um teólogo, eu li um teólogo dizendo que elas falavam uma verdade profunda: salvou a outros e não pode salvar-se a si mesmo. E o teólogo diz: elas não sabiam, mas esse é o segredo do universo. A única maneira de Jesus salvar a outros era não salvando a si mesmo. Mas elas zombavam de Jesus. E quando eu e você, e eu quero nesse momento até abrir a Bíblia e te convidar a abrir a Bíblia em Mateus 27. Quando eu e você vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 27, salvo engano, versículo 44, Mateus 27, versículo 44, o texto diz antes que as pessoas estavam zombando de Jesus. As pessoas estavam caçoando de Jesus. Lá na Bahia a gente diz mangando de Jesus. Aqui vocês devem ter uma outra expressão para isso. Elas estavam fazendo chacota de Jesus. Ó, tu que destróis o santuário e reedifica, salva-te a ti mesmo. Se é filho de Deus, desce da cruz. Elas zombavam de Jesus: salvou outros, não pode salvar a si mesmo. É rei de Israel, desça da cruz. Confiou em Deus, então que Deus venha te livrar agora. E a gente vai vendo várias pessoas dizendo isso da única pessoa que podia salvá-las do destino eterno que estava reservado para elas. E as pessoas estavam cegas, elas não enxergavam. Mas quando a gente chega no versículo 44, o texto nos diz que os dois ladrões, que talvez estivessem numa condição muito pior do que os outros, eles também zombavam de Jesus do mesmo jeito. Os olhos estavam cegos. Eu sei que geralmente a gente vai só para Lucas e a gente lê Lucas, mas a gente tem que começar aqui em Mateus. Olha o que o texto diz: e os mesmos impropérios lhes diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele.
Eles estavam à beira da morte, indo para o inferno e zombando do Deus que é o único que pode salvá-los. Tem gente fazendo a mesma coisa que aqueles dois ladrões. Nicodemos estava diante do único que podia salvá-lo, e ele não conseguia ver isso. Meu irmão, eu desejo e eu peço a Deus e ao Espírito Santo de Deus que você consiga enxergar essa verdade. Só há uma maneira de você escapar da condenação eterna. Só há uma maneira de ser salvo, e é por meio de Cristo Jesus. Então Jesus, na sua didática, ele diz, olha, primeiro ele falou que sem nascer de novo, ninguém pode ver o reino de Deus. Depois Jesus vai dizer, sem nascer de novo, as pessoas não podem entrar no reino de Deus. Por fim, Jesus vai dizer, Nicodemos, você ainda está a caminho do inferno. Porque olha o que Jesus vai dizer a Nicodemos, no meio de todas as questões que ele tem, versículo 7. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se admire de eu te dizer, você precisa nascer de novo. E agora, aquele homem, que há tantos ensinava sobre o caminho da salvação, e ainda não tinha experimentado a salvação. Há tantos falava sobre Deus, mas ainda não tinha se alimentado de Deus. Há tantos falava, e era um bom homem, mas estava caminhando rumo à perdição. Meus irmãos, o Senhor está falando comigo e com você. Nós precisamos ter uma experiência verdadeira, profunda e transformadora com Ele. Uma experiência que nos mude por dentro, mude a nossa natureza. Nós nascemos fisicamente, mas os filhos da promessa nascem espiritualmente. E nós precisamos do novo nascimento, assim como Nicodemos precisava. Eu lembro do dia em que o Senhor me chamou para viver com Ele. Eu lembro. Eu também cresci na igreja. Eu também sabia tudo de có e salteado. E é bom a gente crescer na igreja, a gente ouvir, a gente aprender. Mas um dia o Senhor falou comigo. Um dia lá na minha adolescência o Senhor falou comigo. Deus me chamou à compreensão de que os caminhos que eu estava tomando não iriam me levar para o lugar que Ele desejava que eu fosse. E o Senhor me trouxe para o seu reino. E eu louvo a Deus por aquele dia em que o Senhor me fez nascer de novo. Eu compreendi naquele dia os meus pecados e como isso doeu no meu coração. Coisas que às vezes eu amava fazer, eu sentia tanto prazer em fazer. E Deus foi me mostrando como aquelas coisas eram coisas que machucavam a Ele. Como eram coisas que ofendiam a santidade dEle. Como aquilo pesou no meu coração. Mas ao mesmo tempo o Senhor me mostrava que olhando para Cristo Jesus, Ele iria me perdoar. Todos os meus pecados seriam perdoados. Não há pecado grande demais que não possa ser perdoado por Deus. Não há tempo difícil demais para que nós sejamos transformados e tratados por Deus. Eu li com vocês Mateus 27, mas agora eu quero te pedir para puxar a sua Bíblia em Lucas, capítulo 23, versículo 39 em diante. Lucas 23, 39 em diante, diz assim a palavra de Deus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele. Percebe? Já houve uma mudança aqui. Os dois blasfemavam. Os dois estavam diante do mesmo Deus e os dois blasfemavam de Deus. Mas agora só um está blasfemando. Você está diante de Jesus, você pode zombar de Jesus, você pode rejeitar a palavra de Jesus. Os dois rejeitavam no início. Mas aquele contato, aquele período com Jesus, aqueles momentos com Jesus, fez com que um deles mudasse a sua trajetória. Um dos malfeitores blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe o outro, porém, repreendendo e dizendo, e presta atenção, o Espírito Santo de Deus está aqui.
É só Ele quem pode nos convencer de pecado. É só Ele que pode dizer que nós estamos debaixo de condenação enquanto nós não nos arrependermos. Eu posso falar o resto da noite aqui. Se o Espírito Santo não falar com você, você não vai ouvir. Porque é Ele que fala aos nossos ouvidos espirituais. É Ele que nos chama à vida espiritual. É só Ele quem pode falar. Mas Ele falou com aquele homem que estava na cruz. E o texto vai nos mostrar isso. Olha só o que aquele homem vai dizer. Não temes a Deus? Estamos nós sobre a mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça. Olha, o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós todos nascemos pecadores. O Deus justo há de julgar os pecadores e condená-los ao inferno. E o resultado é um inferno se não houver a salvação por meio de Jesus Cristo. Nós estamos sobre a mesma sentença, mas nós com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas Ele não fez nada. Ele não fez nada para que eu e você que fizemos tudo possamos ser salvos. Aquele homem tinha nascido de novo, pastor Petrônio. E quando aquele homem nasce de novo, olha o que acontece. Ele se arrepende. Ele reconhece que ele estava caminhando e recebendo o resultado da sua vida de pecados. E agora ele olha para Jesus, porque você não pode ver o reino, você não pode olhar para Jesus sem um novo nascimento. Ele olha para Jesus, e o que ele pede a Jesus não é para entrar no céu. O que ele pede a Jesus não é para descer da cruz. Olha o que ele pede a Jesus, ele diz bem assim, ó. E acrescentou-se, lembra-te de mim. Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Aquele homem viu o reino de Deus. Jesus disse a Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E eu queria terminar essa noite perguntando, você já nasceu de novo? Você que me ouve, você já nasceu de novo? Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já se arrependeu dos seus pecados? Tem uma antiga música que ela fala sobre essa realidade da nossa vida espiritual. E ela diz assim, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Eu estava lendo, pastor Petrônio, a história do autor dessa música. E Deus às vezes faz algumas ironias, né? Porque é um hino que fala do nosso destino eterno. E o autor dessa música escreveu ela. Ele era um descendente do povo russo, vivia no Brasil, escreveu essa música. Só que ele se envolveu com alcoolismo, se tornou um alcoólatra, se afastou do evangelho. E um dia ele estava bêbado, na rua, na sarjeta, quando ele ouviu uma igrejinha cantando a música que ele fez. E ele resolveu, ali na sarjeta, ir para a porta daquela igrejinha. E ele ouviu a mensagem do evangelho. Naquele dia, aquele homem entregou a vida a Jesus Cristo. É necessário nascer de novo. Meu amigo, hoje você tem a escolha, vida ou morte. Qual você vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. É hoje que Cristo quer te libertar. Eu queria que a gente baixasse a cabeça, todos nós, todos vocês. Vamos baixar a cabeça nesse momento. Eu quero te desafiar a perguntar e a tratar com Jesus sobre o seu futuro. Você já teve essa experiência verdadeira com Cristo Jesus? Que mudou o seu coração, o seu ser, e faz com que você deseje viver para Cristo. Que faz com que você ame a Cristo Jesus e você ame o tempo com o Senhor Jesus Cristo. Se você já teve esse momento, louve a Deus por isso. Com a sua cabeça baixa, glorifique a Deus. Senhor, obrigado, porque o Senhor me resgatou das trevas. Mas talvez nessa noite você tenha vindo aqui, você ainda não teve essa experiência. Jesus ainda não entrou na sua vida, você ainda não olhou para Jesus. Richard Baxter escreve um texto interessante sobre o que é ser pastor. E naquele texto ele faz um comentário importantíssimo. Ele diz,
A pior coisa que pode acontecer a um médico é ele ter o remédio que trata e cura uma enfermidade, tratar e curar todas as pessoas e ele mesmo não tomar daquele remédio. A pior coisa que pode acontecer para alguém é estar diante de um remédio que pode inutilizar o veneno que vai levá-lo à morte e morrer sem tomar o remédio. Jesus Cristo está aqui hoje perguntando a você: você quer nascer de novo? É necessário nascer de novo. Se você não nascer de novo, meu irmão, infelizmente, nós não poderemos nos ver na eternidade. Se você não nascer de novo, infelizmente, você não vai gozar do céu e da alegria que só Jesus Cristo pode dar. Se você não nascer de novo, você pode ser o homem mais poderoso e mais rico dessa terra e será o mais miserável de todos. É necessário nascer de novo. Nós vamos louvar o Senhor. E eu quero desafiar você a, durante esse tempo, pensar e tomar uma decisão e dizer: Jesus, entra na minha vida. Eu quero experimentar disso, eu quero viver isso. Eu quero ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Chega de ser dominado pelos vícios. Chega de ser a infelicidade da minha família. Chega de ser o motivo da destruição da família que eu tenho. Chega de ser ovelha que traz só tristeza à minha casa. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero viver essa novidade. Chega dessa vida de hipocrisia. Faço de conta que sou o que eu não sou. Chega. Eu quero viver uma nova vida. Eu quero nascer de novo. Nós vamos louvar a Deus. Fale com Ele. Ele está ouvindo a sua oração. Ele ouve cada uma das nossas orações. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz deste mundo em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Você tomou a decisão a que se referiu o pastor Riedson em algum momento anterior a este culto, antes de chegar aqui, ou durante a mensagem que você ouviu, uma mensagem muito clara, que diz algo muito direto a você: é necessário nascer de novo, é necessário viver essa experiência. Você ouviu o pastor Riedson dizer que Deus tem uma didática, tem uma forma de tratar com cada um. E eu não tenho dúvida alguma
de que Deus já falou com você muitas outras vezes e de maneiras diferentes. Mas se Deus falou com você novamente, ou falou com você de um jeito que você compreendeu de maneira mais clara, de uma forma nova, que é necessário tomar uma decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, eu quero lhe dizer que essa decisão precisa ser completa. Essa decisão precisa ser uma decisão do coração, mas também uma decisão da boca. Ela precisa se tornar pública. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Com o coração se crê para a justiça. Com o coração se crê na justiça de Deus, que Deus provou ao completar a sua obra redentora, ao ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos. Só é salvo quem crê que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Essa é uma etapa, essa é uma parte. Crê-se com o coração. Mas é necessário, segundo a palavra de Deus, confessar com a boca que Jesus Cristo é Senhor da sua vida. Isso é um ato público. Porque quando você confessa diante dos homens, quando você não se envergonha de Jesus, de ser um seguidor de Jesus, de ser um discípulo de Jesus diante dos homens, você tem a certeza de que Ele não se envergonhará de você diante do Pai Celestial. E que naquele grande dia, Ele apresentará você como alguém identificado com Ele, como alguém que entregou a sua vida a Ele. Alguém nesta noite tomou essa decisão, da forma como você ouviu, segundo as Escrituras, segundo o Evangelho? Levante uma de suas mãos onde você está nesse momento e diga com esse gesto que você está entregando a sua vida ao Senhor Jesus para se tornar um discípulo dele, porque você crê que nasceu de novo, porque você crê que Deus realizou uma obra transformadora na sua vida, porque você crê que a sua história recomeça a partir de hoje, ou se já recomeçou no seu coração, agora você torna manifesta diante da igreja do Senhor reunida aqui. Alguém entre nós nessa noite? Ali nós temos o Senhor, Deus abençoe. Há uma segunda pessoa entre nós nessa noite que tomou essa decisão de nascer de novo. E Nicodemos tinha dúvida, como você ouviu: eu preciso voltar para o ventre da minha mãe? Não. Você precisa se voltar para Deus e deixar que Ele transforme a sua vida. Há uma segunda pessoa nessa noite aqui. Lúcia está confirmando a decisão que ela já havia comunicado a nós, mas que agora ela comunica diante do seu filho e diante da igreja do Senhor. Louvado seja Deus pela sua vida. Há uma terceira pessoa entre nós que deseja manifestar a sua decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Vamos continuar cantando esse hino que traz exatamente essa mensagem. Enquanto você ouvir essa mensagem cantada, continue diante do Senhor em oração. E se você, ao longo dessas últimas estrofes do hino, fizer essa decisão e quiser comunicar em particular, eu quero lhe cumprimentar na saída. O pastor Igor está aqui, nosso ministro de música, o próprio pastor Riedson, os irmãos que estão próximos a você, e você poderá comunicar essa decisão a alguém que poderá lhe orientar, lhe ajudar. Vamos cantar. Vamos ficar de pé nesse momento e vamos cantar esse hino até o final. Por acaso tu viste, ó amigo, quando ouvistes falar em Jesus, mas é só Ele o único meio
Afrouxada tua alma e não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes com corações limpos poderão ter o gozo dos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, brilhará assim na última hora, um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Nós apresentamos diante do Senhor, ó Deus, a vida deste homem, desta mulher, a vida daquelas pessoas que nós não identificamos, mas que o Senhor conhece, que provavelmente também tenham orado, ó Deus, instruídos pela Tua palavra, a tomarem essa decisão, entregarem suas vidas ao Senhor Jesus, e que nós conheceremos em outro momento, se o Senhor assim nos der a oportunidade. Mas, ó Deus, tudo o que fizemos é para a Tua glória, porque o Evangelho é o Evangelho da glória do Senhor, a glória do Senhor que se manifestou no sacrifício de Jesus na cruz, para a remissão dos nossos pecados, para nos dar certeza de vida eterna. É isso que nós pedimos, ó Pai, que o Senhor conceda a estes nossos irmãos, que agora se identificam, ó Deus, publicamente como seguidores de Jesus e precisam da Tua igreja, ó Pai, que o Senhor nos dê sabedoria e que o Senhor nos fortaleça para sermos um amparo, sermos um apoio, ó Deus, nessa caminhada juntamente com eles. Nós te agradecemos, oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem se assentar mais um instante, nós já estamos concluindo esta celebração e esta série de conferências evangelísticas que começamos na última quinta-feira. E nós queremos agora separar um tempo de gratidão. Precisamos, meus irmãos, mencionar. É sempre muito arriscado quando a gente declina algum nome, quando a gente menciona o agradecimento de forma mais direta, mas eu também não posso deixar de agradecer. Eu quero começar agradecendo ao pastor Riedson, mas também a Ruana e a Manuela e o Matias. Eu quero pedir a Ruana que venha aqui, por favor, com o Matias, para estar aqui ao lado do pastor Riedson. Pastor Riedson, se aproxima aqui, porque nós queremos simbolizar a nossa gratidão. Eu creio que a irmã Margarete vai nos ajudar aqui, trazendo... Margarete está aqui atrás de mim. Aí ela vai voltar. Não me deixe só, Margarete. Meus irmãos, o pastor Riedson deixou a sua igreja e é raro ele deixar. Ele estava dizendo que tem uma licença lá combinada com a igreja de sair pouquíssimas vezes, principalmente domingo pela manhã. Curioso, né? Aliás, muita coisa curiosa no pastor Riedson, vocês viram. Então, ele tem esse acordo e custou a combinar essa data, porque precisava rever, mas esteve aqui conosco, com sacrifício. O irmão Márcio também, com sacrifício. Mas esteve aqui, meus irmãos, e se envolveu e, de fato, serviu ao Senhor. Nós queremos agradecer e receba a nossa gratidão através de alguns mimos
né? Para que vocês possam se lembrar de nós, lembrar da igreja. A Manuela está no departamento infantil, integrada já também com as crianças, com a Poliana aí brincando, mesma idade elas têm, mas que Deus... O Matias já quer inaugurar aí. Ele vai gostar muito desse presente. Obrigado, Juana, pode, fica à vontade. Pastor Riedson, nós queremos agradecer e queremos pedir que o irmão leve o abraço da Primeira Igreja Batista em Divinópolis aos irmãos da Igreja Batista Monte Gerizim, à Convenção Batista Baiana, à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Que Deus continue abençoando ricamente o irmão. Nós queremos agradecer, irmãos, aos ministérios que se integraram para que esse momento fosse possível. A Margarete estava aqui no coro, e não só a Margarete, mas os irmãos que ensaiaram, que se dedicaram, sob a liderança do nosso ministro de música, vários grupos musicais, o coro principal, o Caris, o Coralito, enfim, meu irmão Rogério, você é a bênção para a nossa igreja, que Deus continue abençoando e que você continue tendo êxito nessa caminhada. Nós agradecemos ao Ministério de Música e eu quero fazer essa menção com o nome do nosso ministro de música, irmão Rogério. Mas, meus irmãos, o Ministério de Cantina preparou um bolo para nós na quinta-feira. Teve bolo aqui, teve parabéns. E eu passei aqui durante o dia e vi que foi trabalhoso, começou cedo, bem cedo no dia, foi até o final do dia, e nós tivemos aqui um momento tão agradável, quando pudemos marcar o dia mesmo do aniversário da nossa igreja. Graças a Deus pelo Ministério de Cantina, a irmã Helena e toda a sua equipe. Ministério de Multimídia, irmão Jonatas, o irmão Alexandre Cabalini, se desdobraram em busca da escala alternativa aí para esses dias, sexta, o sábado, e nos ajudaram junto com a equipe, formada também, irmão Sander. Aqui eu citaria outros nomes, só estou apenas representando o Ministério de Multimídia. O Ministério de Ornamentação, olha aí a Margarete de novo. O Ministério da Ornamentação, os irmãos viram, meus irmãos, que nós inauguramos aqui uma cortina nova, que embelezou, que trouxe um aconchego para o ambiente de culto, e são detalhes que às vezes você não percebe. Eu mesmo passo muitas vezes desapercebido, nem noto isso, mas a gente precisa lembrar que compõe, meus irmãos, o trabalho que é feito para que nós chegássemos aqui no final desta conferência com esta alegria de termos feito o melhor para o Senhor. O Ministério Infantil, meus irmãos, depois de uma EBF, a irmã Leonir e a equipe se desdobraram também da quinta até hoje, com culto infantil todos os dias. E como é importante hoje a quantidade de crianças, graças a Deus por isso, pelo Ministério Infantil. Ministério de Recepção, a irmã Osana, o Fabinho, toda a equipe. Deus seja louvado através dos irmãos. O Ministério de Programas Especiais, a irmã Cirlei, a irmã Aldadilha. Nós queremos agradecer, então, a todos os ministérios que promoveram esse momento tão especial para todos nós. Agora, nós queremos apenas lembrar os irmãos que existem 4 cantos. Eu disse, não os 4 cantos da terra, não precisa se espalhar pela terra toda, não. Basta se espalhar ali pelo salão de culto, e nós vamos ter agora cantinhos mineiros, no plural, para que nós possamos estar juntos nesse momento de confraternização, para que você possa dar um abraço no irmão e dar a eles os parabéns pelos 104 anos da nossa igreja. Quero lembrar também aos irmãos que no próximo sábado nós teremos culto da família. Todo primeiro sábado do mês nós temos culto da família. Então, você já foi abençoado nessa série de conferências. Agora volte no sábado, às 19 horas, com a sua família, para que nós possamos adorar o Senhor e recebermos instrução na sua palavra. Ao ouvir o nosso pós-lúdio, no final deste culto, você poderá louvar ao Senhor mais uma vez. E nós vamos finalizar suplicando a bênção do nosso Deus para mais uma semana e para mais um ano de existência da nossa igreja, porque nós dependemos da bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre esta igreja e sobre o povo de Deus que se reúne na face da terra desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.